fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, Davi, na inspiração, fala sobre esse assunto, Pai. Que essa noite, Pai, que o Senhor possa dar graça aos nossos corações, Pai, e o próprio Espírito Santo possa vivificar a sua palavra dentro dos nossos corações. Abençoa o esforço dos seus filhos, Pai. Estamos aqui reunidos para ouvir-te, Senhor, porque o mais importante de tudo sempre será a tua palavra, que é o absoluto de todas as coisas. Abençoa, Pai, e perdoa as nossas debilidades. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Usando essa pequena escritura para dar um contexto, tem vezes que, analisando a viagem de Israel pelo deserto e tantas outras informações que recebemos através dos profetas, e hoje eu queria dar uma lida em alguns livros dos profetas, para podermos identificar uma necessidade também e uma advertência aos nossos corações. Você percebeu que Davi está falando de uma coisa aqui que é uma vindicação. Ele está dizendo que, vamos ler de novo, fez conhecido os seus caminhos a Moisés. Os caminhos de Deus foi conhecido através de Moisés, porque Moisés era o profeta da era, era o profeta daquele momento que estava ali, e Deus vindicou a Moisés em todas as suas ações. Por isso você vê Moisés vindo ao Egito, de frente ao faraó, falando que era para libertar o seu povo, que o eu sou, determinou isso. Agora você pense nisso. Como pode uma pessoa entrar na presença de faraó? Deus usou Moisés e aplicou Moisés, porque o nome de Moisés, ainda dentro do Egito, era grande. Ele era um príncipe e ficou 40 anos afastado do Egito. Eu quero que você entenda, ninguém entra na presença do faraó de qualquer jeito. Ninguém entra na presença assim. Hoje nós, simples mortais, no modo de dizer, você vai lá, eu quero uma audiência com o governador, eu quero uma audiência com o presidente. Eles vão perguntar, quem é o teu nome? E você e eu dificilmente teríamos uma audiência em relação a isso. Mas Deus colocou Moisés no Egito, ensinou as coisas do Egito. Ele foi mestre e também ensinou aos egípcios. E depois teve todo aquele problema, mas depois de 40 anos, ainda o seu nome era grande no Egito. Por isso que quando ele entra na presença do faraó, ele sabe quem é Moisés. Mas Deus não queria usar o homem no sentido como fosse o vitorioso, mas Deus queria usar a manifestação do poder de Deus sobre este homem. Por isso que Deus abriu e vindicou um homem só para destruir o Egito. Já pensou? Um homem só para destruir o Egito. E um homem com um cajado, com 80 anos de idade, e agora está no Egito, reivindicando o povo dele. Isso nos coloca em uma posição, porque o povo, ele estava vendo os sinais, as maravilhas, as pragas estavam caindo, e as coisas estavam acontecendo, e o povo estava num local protegido que não acontecia nada, e o povo estava ouvindo a voz do mensageiro, que era Moisés, que era o profeta daquele local.
E eles foram vendo todos os sinais acontecendo, tudo se cumprindo nas Escrituras. Esse povo temeu. Você sabe disso? Porque quando o profeta fala que eles têm que se reunir em família, se a família for pequena, se reúna com outra família, coma o cordeiro assado rapidamente, com suas roupas vestidas, com seus cajados na mão, com ervas amargosas, simbolizando a aflição do Egito, e vocês vão ser libertos. Havia um clamor, porque hoje à noite passará o anjo da morte. Você pensa nisso? Como é que ficou cada família? Será que isso não vai acontecer em nosso tempo? O que você acha? Você vai pensar assim: irmão, eu nunca vi isso na Bíblia. E é isso que eu quero colocar primeiro em seu coração. O que os profetas falaram? E eu quero ler escritura por escritura para dar um entendimento a você. Se você está com a sua Bíblia e quer acompanhar, primeiro eu quero ler um versículo que está em Isaías, capítulo 6, verso 10. Olha só a expressão: engoda o coração deste povo. Engodar. Tornam surdos os seus ouvidos, fecha-lhes os olhos para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com os seus corações, e nem se converta e seja sarado. Essa é a primeira advertência de um profeta. Você prestou atenção? Agora vamos arranjar mais testemunhas forjadas nisso. Você está aí? Jeremias. Olha só, Jeremias capítulo 5, 21. Olha só o que ele vai dizer: ouvindo agora isto, o povo louco, sem coração, que tende olhos e não vedes, que tendes ouvido e não ouvis. Outro profeta falando da condição deste povo. Você percebeu? Agora eu vou pular logo para Mateus. Mateus 13, você está aí? Vamos achar Mateus 13? 13, no verso 10. Agora quem está falando aqui a narrativa é Jesus Cristo. Você aproveitou dois profetas, agora vamos aproveitar o Filho de Deus. Por que começa com os profetas lá atrás falando dessa condição desse povo, e agora chega em Jesus Cristo? No 10. E acercando-se deles, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Essa é a pergunta dos discípulos. E ele respondeu e disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Porque aqueles que têm se dará, e terá em abundância. Mas aqueles que não têm, até aquilo que têm lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve, e nem compreende. E nele se cumpre a profecia. Agora de novo Jesus apontando para Isaías, que diz: ouvindo ouvires, mas não compreendeis, vendo vereis, mas não percebeis.
Porque agora perceba essa narrativa que Jesus está identificando, o que está acontecendo com eles. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado, com os seus ouvidos fechados e os seus olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com o ouvido, e compreenda com o coração, se convertam e se cure. Duas coisas que Jesus diz assim, converter e curar. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, e não viram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Você vê agora a narrativa de Jesus Cristo novamente em condição àquele povo? Você percebeu que ele agora está dizendo: vocês vão compreender, porque a vocês que estão aqui vai ser revelado. Irmãos, eu quero que você entenda que o grupo da mensagem é o mesmo princípio. E quando você atinge uma maturidade de conhecimento da palavra, você cresce em uma condição importante: manter a palavra viva dentro do teu coração. Nós estudamos aqui, a palavra é Deus. E todas as nossas dificuldades, e todas as nossas ações, e tudo que está dentro de nós, de dúvida, se resolve na palavra. Está escrito. Amém. O que não podemos é fantasiar a palavra. Sermos, que um irmão Brana pregou uma mensagem que estava definindo algumas coisas. Não se estribe no seu próprio entendimento. Ninguém veio para cá se estribar. Eu não vim me estribar no meu entendimento. Eu tenho que falar o que está escrito, só isso. E descansar. Quando descansamos no que está escrito, somos abençoados. Você gravou? Não imagine nada, não crie nada. Quando fala assim, só para você entender, haja luz, você pode até dizer assim, não, haja luz, talvez foi igual ao Big Bang, talvez, mas isso é uma imaginação que você está criando. Agora, como Deus fez, você sabe? Você sabe? Eu também não sei, mas através da fé, que uma vez foi dada aos santos, nós cremos. Agora, naquele dia, podemos até saber como é que foi. Mas o que acontece? Muita gente briga, porque foi assim, porque foi disso, porque daquilo. Você entendeu? Essa é uma questão de fé que Deus coloca em nosso coração. Você está entendendo onde que eu estou firmando as coisas? Porque aquele povo também teve um problema. Havia uma vindicação que era Moisés o profeta, e o povo ainda não compreendia isso. Eles estavam vendo a nuvem no deserto, a coluna da nuvem, sim. Eles estavam vendo a coluna de fogo no deserto, sim. Mas ainda não desceu fé. Aonde? No coração, irmão. E a fé é a usina que produz revelação em nós. O que adianta eu ver? Estou vendo. E eu quero saber se eu preciso de fé para ver esse violão, esse instrumento, essa pirâmide. Você precisa de fé? Você não precisa de fé. Você entende o que aconteceu? Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Você entendeu? E isso tem que ser revelado a você. Por isso que a vindicação de Moisés, ele foi vindicado a ver. E ele liderou o povo em direção àquilo que ele viu e recebeu. O problema é que o povo ainda não tinha visto e teria que seguir essa liderança. Aí que está o problema. E isso hoje é a mesma coisa que está acontecendo aqui, irmão. Esse homem
viu coisas que você não viu. Eu posso apontar claramente isso. Você viu quinta dimensão? Você viu sexta dimensão? Ele falou para nós. Na quinta dimensão é assim, assim, assim. Na sexta dimensão é assim, assim, assim. Mas você viu? Ele é vindicado para ver. E eu quero chegar a esse ponto mais firmado para você entender. Porque, irmão, se a gente não conseguir ver a vindicação, você está onde então? Em que tempo você está? Se você não consegue ver a vindicação, aonde você está nessa jornada? É o que aconteceu com Moisés. O homem estava ali, mas eles não conseguiram ver Deus naquele homem, vindicando toda a vida o ministério de Moisés. Seria loucura, e foi loucura para eles. Por isso que Deus não agradou das suas ações. Você sabe disso? Vamos ver se a gente lê pontos aqui. Quero ver se está aqui. Certo. Vamos um pouquinho para frente aqui então. Escute bem. Agora, ouvimos o irmão Branham avisar nesse sermão que essas características se repetirão nesse dia. Francamente, vimos o cumprimento disto quando conversamos com pessoas que deixam a mensagem. Preste bem atenção. Ainda bem que não são palavras minhas. Eu quero que você escute. Agora, acredito que muitos foram para a Trindade, ou outros foram para doutrinas ímpias. Você sabe onde que você está? E por que isso acontece? Porque eles não querem os profetas de Deus. Você entendeu isso? Aqui está em plural. Os profetas de Deus. Irmão, quando você não quer os profetas de Deus, você vai arranjar uma doutrina. E você vai arranjar uma razão. Só precisa de razões, irmão. Escute bem. Ele vai dizer assim, ó, pessoas reivindicou com essas, como estava com eles. Deus disse, quando você me vê, mas eles não tinham fé para acreditar nisto. E embora visse com os olhos, os seus corações ainda eram cegos para a realidade de sua presença entre nós. Você sabe que presença e vinda é diferente. Nós precisamos da presença para estar naquele dia na vinda. Você não pode pensar assim, eu vou direto para a vinda, irmão, eu não preciso A presença é a manifestação da palavra de Deus. Você sabe quem é a manifestação da palavra de Deus? É esse homem? Não, é Deus Todo-Poderoso neste homem. Você separa o vaso? Muitos pagarão um alto preço. Um alto preço. Mas a Escritura está recheada dessa condição. Preste bem atenção, irmão. Por isso que devemos aprender uma coisa. Você está firmado na palavra mesmo, porque as coisas vão sacudir nesse tempo. E uma coisa importante que eu sempre estou falando agora, muitas vezes estou apontando isso, é uma questão da apostasia. A apostasia não é uma palavra, a apostasia é um espírito da era. O próprio Paulo falou, primeiro tem que vir a apostasia para depois ter o arrebatamento. Você entende? Você está pensando que é só uma palavra? Apostasia, não. Apostasia é um espírito que vai entrar nessa era. Agora, como é que se entra em espírito? Você sabe? A própria palavra diz assim, ó, a minha palavra é espírito e que vida, não é isso? A palavra de quem? De Deus. Agora, a palavra apostasia é espírito de quê? Morte.
Você está brincando com as coisas? Estamos no tempo, irmão. Nunca vi tão próximo o tempo. O que está acontecendo com Israel? Você já viu? O que aconteceu depois daquela lua? Do sol? Você está sabendo o que está acontecendo? Escute. Tem coisas aqui para você entender. Salmos 95, 8 e 11. Olha aqui que ele vai dizer: não endureça o vosso coração, como na provocação e no dia da tentação no deserto. Quem é que tentou? Quando os seus pais me perseguiram e me provaram e viram as minhas obras. 40 anos fiquei. 40 anos. Fiquei triste com isso, a essa geração que ficou ali. E disse: é um povo que erra. Erra de quê? De coração, irmão. Você está vendo o que Deus está sondando na Escritura? Ele está dizendo assim, ó, erra de coração. Não é um erro que é um acidente. Tem muita diferença um erro que é acidente e um erro que tu faz de coração. É muito diferente isso. E ele está dizendo assim, ó, dentro da Escritura está dizendo assim, ó, é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. É um julgamento? O que você acha? Você percebeu que existe um julgamento ali firmado na Escritura? Porque ele está falando de um povo que adora a Deus só daqui, ó, da boca. Não devemos ser assim. Aí que está o problema conosco hoje. E ele vai dizer outros pontos que eu quero ler, eu não quero nem falar. Mas nunca esqueça que Moisés conhecia os caminhos de Deus. Mas o povo não. Eles apenas viram os seus atos. Mas como consequência, combinamos com Moisés fez, porque eles não foram ordenados para isso. Irmão, quando a pessoa não é ordenada para tal coisa, o que acontece? Você sabe? Quantos se levantaram na jornada de Moisés? O que aconteceu? Você se lembra da história? Foram o quê? Engolidos, não foram? Porque não foi levantado para aquilo. Aqui está a questão. Moisés era vindicado. E tem uma coisa importante na nossa vida que a gente deve aprender. Irmão Brana usa uma expressão totalmente alinhada. Você tem que ver se aquele homem é vindicado. Você vai perceber isso? Quando é vindicado? Quando ele se mantém aonde? Na palavra de Deus. Quando as coisas estão firmadas na palavra de Deus. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Em Amós 3:7, você já sabe, né? Ele vai dizer assim: certamente o Senhor Deus não fará nada, alguma coisa, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos ou os profetas. Na mensagem de desespero, ele diz assim, ó, visto a grande mão de Deus, eles tomam e viram os seus milagres, então ficaram sobre o sinal do sinal. Enquanto estavam sobre o sinal do sinal, eles tomaram a comunhão no deserto. Mas sabia que naquele momento Deus estava prestes a atacar com julgamento. E foi um momento de memória. Foi um tempo em que cada homem estava examinando, porque a palavra do profeta não falhou em nenhuma vez, foi aprovada que era verdade. O que quer que ele tinha, aconteceu exatamente desse jeito que ele disse. A coluna de fogo ainda está lá.
Então o profeta anuncia a Deus, só passaria quando dissesse o sinal na porta. E foi um desespero. O que o irmão Branham está falando? Ele está falando do sangue sobre o umbral, sobre a verga da porta. Agora, esse sangue hoje, o que é? Você sabe? O que você passa? É o Espírito Santo. Irmão, como é que você acha que vai acabar a coisa? Você já pensou? Quanto tempo você está sentado aqui para me dizer como é que vai acabar as coisas? Como é que vai ser o arrebatamento? Você sabe? Você já pensou sobre isso? Muitas vezes a gente fantasia um monte de coisa. E eu quero provar algumas coisas para você. Importantíssimo. Antes de entrar nisso, eu quero colocar isso para você. Quando aconteceu aquele problema há 2 anos, não, agora já é 3 anos atrás, né? O mundo ficou como? Ninguém entendia ninguém, né? As coisas ficaram assim, as loucuras aconteceu, correram para cá, vacina, e isso, e aquilo, e tudo essas coisas que aconteceram e foram assim, e cada um fazia do seu jeito, e cada um agia da sua maneira, e cada um se protegia da que maneira? Esqueceram de uma coisa, da palavra do Senhor. E eu vou provar para vocês que não esquecemos da palavra do Senhor. Escute bem, a mensagem é atitude a quem é Deus. Essa é a mensagem que o irmão Bruna pregou. Escute bem a Escritura, escute bem o que vai acontecer. Acreditamos e nós sentimos pressionado pelo Espírito Santo que grande julgamento está sobre esta terra. Nos últimos dias, pragas, escuta bem a palavra, pragas, germes e doenças já criadas, olha só, escuta a palavra, já criada para serem espalhados pelas nações. Escutaram? Já criada para ser espalhada pela a nação. Isso é o irmão Brana falando. Quem é o profeta da era? Não sou eu que estou dizendo. É isso que eu quero que você guarde no coração. Porque isso não é uma brincadeira. Isso aqui é uma advertência a nós. Ele vai dizer assim, ó: para ser espalhado pelas nações. Nenhum médico sabe sequer como lidar com isso. Você está entendendo? Como é que o irmão Branham sabe disso? Como é que ele entende dessa coisa que nenhum médico sabia lidar sobre isso? Ele vai dizer assim, ó. Só um minutinho, deixa eu achar aqui, está bem difícil para ler porque está. Germes, nações, nenhum médico sabe sequer como lidar com isso. Ó Deus, teremos que acreditar na cura divina então. Sabe o que o Morão está falando? Você crê na cura divina? Você tem fé para isso? É isso que ele está falando. Quando as nações estão criando germes, ou melhor, vírus, juntas, para explodir em bombas, você está escutando? Em bombas, e milhões morrerão por causa disso. Mas, estamos tão agradecidos porque quando o anjo destruidor saiu, tu disseste: não toque em ninguém que tenha o selo do Pai em sua testa. Eles são meus. Estamos tão felizes esta noite estamos tão sobre o sangue, protegido com segurança, como Israel no dia antigo, colocando o sangue na verga da porta, no umbral da porta, o sinal da cruz, quando o anjo da morte estava varrendo a terra.
e as asas escuras, curvadas. Mas quando ele viu o sangue, ele ressuscitou, e eu passarei por cima de vocês. Você viu primeiro a narrativa que ele está falando ali? Pensa numa coisa. Você é um homem, uma pessoa que entende tudo, né? No ano 50, 1950, ele faz essa pregação. Qual é a possibilidade de acertar isso? Você já pensou sobre isso? Qual é a possibilidade dele dizer assim, ó, as nações estão fazendo isso e vai acontecer, vai morrer tantas pessoas e está sendo por germes, bactérias. Como é que você vai acertar isso? Não tem como acertar. É porque ele está vendo. Agora eu vou dizer para você, dentro da mensagem tem um monte de coisas fragmentadas para não gerar medos nas pessoas. Sabia disso? O irmão Branham não quis falar um monte de outras coisas diretamente, então ele fragmentou dentro da mensagem. Você tem lido? Você não acredita nisso? Eu quero ler uma escritura que talvez você esteja dentro da Bíblia, só para você entender. Depois a gente continua lendo ali. Você tem aí Pedro no capítulo 3, no verso 10. Escute bem. Escute bem as escrituras, irmão. Será que a gente está em desespero mesmo? Ou está muito bom, né? Está muito bom ainda. Tem que gerar uma pressão. Tem que gerar dificuldade. Para a coisa criar corpo. Mas escute bem. Mas no dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo. Você escutou aí? O que é estrondo? Barulho, não é? E ele está falando assim, ó, com grande estrondo. Na mensagem o irmão Branham fala assim, ó, você escutaram o estrondo que aconteceu em Tucson? Isso não é nada. Ele vai falar assim. Mas ele está dizendo, ó, grande estrondo. E os elementos arderão, se desfarão. Ardendo, desfarão. E a terra e as obras que há se queimarão. Você entendeu? Aqui, quem está falando? Pedro, né? Havendo, pois, de parecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato de piedade. O que quer dizer piedade? Piedade é a maneira que você é igual a Deus, da maneira, da ação. Uma pessoa pia é uma pessoa santa. Então ele está dizendo, que maneira que você deve ser. Se lembra o que o irmão Branham ensina? Vou dar exemplo para você. Ele fala assim, ó, eu temo aquele jovenzinho, eu temo aquela irmã, eu temo aquele irmão. Agora por que ele teme? O que ele quer dizer com temor? Ele está querendo dizer com respeito àquela pessoa. Ele não quer prejudicar nenhuma ação daquela pessoa. Então piedade, irmão, ela está no nível, ó. E eu quero que você continue aí, ó. No 12. Aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu, escute de novo, em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo, olha só, depois no 13, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Você entendeu aqui? Como é que vai passar então? Com um grande estrondo. Você sabia que o mar não existirá mais? Amém? Você já leu na Bíblia, em Apocalipse? O mar não existirá mais. Sabe como é que trabalham os maçaricos modernos hoje? É a quebra do hidrogênio e o oxigênio. Esses carros híbridos modernos japoneses que vocês estão vendo aí,
eles fazem essa quebra do hidrogênio. Você bota água ali, eles quebram o hidrogênio do oxigênio, e ali transforma em energia, e ali transforma em fogo. Um maçarico é usado água, e ali quebra aquilo ali e forma-se fogo. Então a gente está sentado num barril de muita água, ou de muito fogo. Você quer que o irmão Brana fale sobre isso para você? O irmão Brana, escute aqui, eu vou ler, que a gente tem que ler, né? Que a nossa palavra, vamos ver se a gente escute bem. Mensagem do irmão Brana. Como te agradeço nesta grande hora, quando todas as esperanças da vida mortal terminarem. Bombas atômicas estão instaladas em hangares. Olha só outra bomba que ele vai falar: bombas de hidrogênio, doenças, enfermidade, guerras bacterianas. Como é que ele sabe disso? Oh Deus, tudo do jeito que está. Sabemos que a Bíblia diz que o homem realmente apodreceria em sua carne, mas aquele anjo recebeu a comissão: não toque em nenhum desses, não se aproxime de quem tem o vinho e o azeite, não toque naquele que tem o selo de Deus na testa. E percebemos que o batismo do Espírito Santo é o selo de Deus. Você escutou? Quão importante nós temos o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Olha aqui. Está escrito em Efésios: não entristecei o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Senhor Deus, sele esta igreja esta noite, aqueles que estão querendo ser selados pelo Espírito Santo, que essa noite, que o Espírito Santo possa selar aqueles que querem ser selados pelo Espírito Santo. Essa é a minha expressão também, da mesma do irmão Brando. Ele fala assim, ó: aqueles que querem ser selados pelo Espírito Santo, afasta-me todo medo, Senhor, e os sele com o teu selo do Espírito Santo em seus corações, para que eles saiam como bebês recém-nascidos, chamando: Abba, Pai. Conceba isto, Senhor, e eu entrego a Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho. Você viu de novo o que está acontecendo aqui? De novo uma advertência. Irmão, eu sei, o irmão Morana fala na mensagem, que ele fala assim, ó: a noiva de Cristo sai no momento onde que existe muita confusão. Confusão de quê? De doutrinas. Se hoje, irmão, da mensagem, existe uma confusão de doutrina rodando aí, que eu podia trazer aqui um caderno e ler quantos tipos de doutrina tem na mensagem. Agora eu vou fazer uma coisa, perguntar uma coisa para você, né? É a doutrina que te salva? Alguns que são mais antigos vão dizer: não, é a doutrina. Ou é o Espírito Santo que move essa doutrina? Você já pensou? Sabe por quê? Os fariseus tinham o quê? Lei. Foram salvos. Eles tinham lei, estavam preenchidos de lei. Daí chega Jesus Cristo, que tem graça. Como é que ficou a coisa daí? Você entendeu? Porque para você ter lei, e Jesus aumentou a lei, Ele tinha que dar alguma coisa para você vencer essa lei. E o que Ele deu? O Espírito Santo para você vencer. E agora o Espírito Santo, Ele é cheio de graça, porque Deus é amor e funde a graça. Agora, tem muita gente que só quer usar a lei. Vai ter problema na viagem.
grave que estou falando para você. Tem doutrina ou tem o Espírito Santo? Eu prefiro ter o Espírito Santo, porque o próprio irmão Branham fala assim: eu prefiro aquela pessoa que esteja errada e tu certo com a tua doutrina, mas com a intenção do coração errada. Você pegou? É uma preferência dele. Eu prefiro estar errado no meu coração? Não, eu prefiro estar certo no meu coração e estar errado na minha doutrina, porque é dentro do coração que flui tudo. Não que eu queira que você... não, então irmão, a gente pode andar numa doutrina errada. Não é isso que eu estou falando. Ali está querendo dizer, o irmão Branham preferia ser essa condição, mas entre ser o que é certo é que nós temos a doutrina certa e que temos o Espírito Santo em nós. É isso que ele quer firmado em nosso coração. Você entendeu? Vamos para frente então. Você viu o que está acontecendo? Eu quero ler. Escute bem aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui, ó. Mensagem. Ele vai falar do Salmo 103. Eu sou o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades. Você crê nisto? Que cura todas as tuas doenças. Agora, você pode vir e confessar seus pecados para mim e me pedir para orar por você, mas não posso lhe perdoar. Viu o que o irmão Branham está querendo dizer? Ele está dizendo assim, ó: algum irmão pode ir ali e falar e confessar seus pecados, mas eu não posso te perdoar. Agora, por que o irmão Branham está falando isso? Vamos escutar o que o irmão Branham está dizendo. Se você pecou contra mim, eu posso te perdoar. Amém? A igreja acho que está madura, mas eu quero colocar isso importantíssimo. Esse é um tempo de acerto. Esse é um tempo da gente desesperar e alinhar nossas vidas. Olha aqui. Mas se você pecou contra Deus, Ele é o único que pode te perdoar. Irmão, aprende uma coisa. Na vida cristã tem duas coisas importantes você saber. Deus e uma pessoa. Se eu cometi um pecado para Deus, só Deus pode me perdoar. Você entendeu? Você vai e confesse a Deus. Está tudo resolvido. É tu e Deus. Agora, quando você comete a uma pessoa, você pode pedir, você pode estar aqui, ó, cometesse um erro com a pessoa, mas pode você pedir 1000 vezes a Deus, não vai funcionar, porque o problema é aqui, não é aqui. Deus não vai te perdoar, porque não está aqui. Sabe por quê? Até Deus não vai te perdoar, porque o teu coração é duro. Você nem chega aqui, ó, na pessoa. Daí você tem que ir lá na pessoa, pedir perdão. Daí é indiferente, irmão. Agora aprenda uma coisa. Você foi pedir perdão, a pessoa não te perdoou, descansa. Você está livre daquilo, porque você foi e fez a ação. Está tudo tranquilo agora. Agora tem ação, irmão, que é assim, ó. Até aqui vocês entenderam? Amém? Amém, né? Agora tem ação assim, ó, que está aqui. Eu peco para a pessoa e peco para Deus. Peca contra a palavra e peca contra a pessoa. Então você vai ter que acertar com Deus e com a pessoa. E isso, não estou falando de mim mesmo, isso é bíblico. Porque a Bíblia fala assim, ó, se eu não perdoar, eu não sou o quê? Perdoado. Já pensou? Não é porque aquela pessoa não quer te perdoar, é porque a minha ação é orgulhosa. E nunca você vai ver um filho de Deus orgulhoso. Nunca.
De maneira nenhuma. Porque outra coisa que eu quero que vocês aprendam, igreja, outra coisa que isso tem que estar dentro do teu coração. Aqui, ó. Essa é uma linha. O perdão. Perdão. Aqui, ó. E tem outra coisa para entrar na questão do perdão aqui. Tem outra coisa. Deus, olha só o que acontece. Ele vem ao teu coração e gera arrependimento em você. Você acha que eu, sozinho, humano, vou gerar arrependimento? Não acredite nisso, irmão. Nós somos mal. Tem que vir o Espírito Santo bater em nós e dizer: você está errado, Arantes. Você vai lá e acerte. Então, todo arrependimento é um fruto do Espírito Santo. Por isso, quando uma pessoa se arrepende de verdade, você pode ter toda a confiança que o Espírito Santo está trabalhando no coração daquela pessoa. Você entende isso? Você viu o que aconteceu? O irmão Brana dá exemplo. Por isso que na vida do irmão Brana, ele falou algumas coisas para a gente aprender. Você lembra que o irmão Brana deu um soco na cara daquele homem que queria entrar na casa dele lá, no terreno? Depois ele foi lá e pede desculpa. Ou aquele advogado que ficou incomodando, que lá da justiça dele, ele vai lá e diz assim: diz que eu não estou, e sai pela porta aqui para a esposa dizer que ele não estava. Depois ele vai lá e pede: não, eu estava lá. E você já notou que são pequenas coisas que não é que são pequenas, mas você entendeu? Se o nosso mensageiro, se o nosso profeta, se o nosso homem vindicado fez isso, o que nós vamos fazer? Temos que aprender isso, amadurecer as coisas. Será que é vergonhoso eu fazer isso? Você acha que é uma vergonha? O que aquele advogado falou para o irmão Brano? Você se lembra? Ele falou assim: a minha confiança ficou mais forte ainda em você. Você entende isso? Por quê? Porque a ação dele mostrou isso. Porque uma pessoa que lida com advogado, ele sabe como é que essas coisas, né? Já pensasse um homem submeter a vida e dizer: não, eu estava lá e realmente. Ele mostra que é um homem. Por isso que tem coisas, irmãos, que a gente não deve acalentar. Você entende o que eu quero dizer, né? Mas vamos para frente. O assunto não inclina para isso, mas vamos para frente. Eu quero chegar num ponto que eu li aqui em relação a isso. Onde está aqui? Então ele vai dizer assim, ó: eles já foram perdoados, mas isso nunca ajudará até que aceite isso pela fé. Então, confesse. E ele curou todas as pessoas enfermas, mas isso nunca ajudará até que confesse isso pela fé. Acredite e haja de acordo com sua confissão, pois assim como o corpo está morto sem o espírito, Tiago diz, assim a fé sem as obras. Você tem que acreditar e agir como tal. Quando você aceita como seu Salvador, você tem que acreditar nisso e agir como Ele. Irmão, é assim, ó. Deus trabalha no teu coração. Você sente que tem que fazer e não faz. Não tem fé aí. Você entendeu? Só vai ter fé porque Deus vai falar no teu coração. Deus, se o Espírito Santo está ali, se o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, alguma coisa Ele vai trabalhar. Porque se você já não ouve mais o Espírito Santo, daí é outra coisa. Mas daí o que acontece? Se o Espírito Santo está falando, vai tocar em você e você vai entrar em acerto. E com certeza, quando Deus está trabalhando nessa ponta aqui, Ele está preparando esse lado aqui. Deus não faz nada
mal amarrado, mal firmado, não. Quando ele está preparando aqui, você sempre se lembra, ele está fazendo nesse lado também a ação. Então isso é bom para a gente entender, porque precisamos confiar no que está escrito. Eu conheci um irmão, só em pensar alguma coisa daquele outro irmão, ele chamou o pastor e ele levou até aquela pessoa e falou: eu pensei mal do irmão, me desculpe. Só para você entender, para não estar estrancado com aquela pessoa. Por isso que Jesus fala assim, ele usa algumas coisas para você. Só em pensar, ele fez essa ação. Porque nós, se somos filhos de Deus, o que o irmão Brana falou? Quando vem um pensamento mau, o que é para fazer? Pensar o quê? Ao contrário. Sempre foi assim. Só que de um tempo para cá, as coisas parecem que mudaram. Não pode ser assim. Como é que eu vou pensar mal da minha irmã? Como é que eu vou pensar mal do meu irmão? Como é que eu vou pensar mal daquela minha irmã? Como é que eu vou pensar mal daquilo ali? E depois eu vou vir para a fila da ceia. Isso é um Deus que você crê? Eu creio num Deus que Ele é justo, que os nossos corações têm que estar quebrantados. Por isso que quando eu falo para você entrar na fila da ceia, eu falo na condição de dizer assim, olhe para Cristo. O Cristo derramou o sangue sobre sua vida. Olhe para Ele e olhe e peça assim: Senhor, perdoa-me. Não é a tua justiça que vai fazer entrar na ceia, não. É a justiça de Cristo sobre você que vai entrar dentro da ceia. As pessoas confundem isso, pensam que são bonzinhos, pensam que são, eu sou isso, sou aquilo. Você viu o irmão Brana falar que um bonzinho vai ser salvo? Não é assim, você sabe. Mas o mundo aí fora prega isso, que os bonzinhos vão ser salvos. Nunca foi isso. É através da fé, é através da palavra, é através do sangue derramado sobre você. Não é bondade. Claro que os filhos de Deus têm que ter bondade, longanimidade, mansidão, temperança, tudo isso ele tem que ter. Mas o que estou falando para você entender, e a advertência está no ar. Eu quero chegar nesse ponto. Nossa, ajuda-me aqui, Senhor. Escute aqui, Hebreus 6. Eu vou ler aqui também junto com isso aqui, Hebreus 6. Você quiser acompanhar Hebreus 6, você conhece. O pessoal mais antigo aí conhece Hebreus 6 melhor do que eu. Gálatas. Hebreus 6, verso 6. Olha só aqui, É porque aqui eu estou numa linguagem de uma Bíblia amplificada. Eu quero ler com vocês primeiro na Bíblia. Opa. Tá aqui. Só um minutinho, irmãos. Escute bem. Recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Você entende isso? Aqui eu vou usar essa outra Bíblia para você entender. Se eles apostatarem, porque é uma apostasia, apostatarem, será impossível que se renove novamente para o arrependimento ou uma mudança de mente. O que ele está explicando assim, vai ser difícil uma pessoa que se apostata mudar sua mente novamente, porque Paulo sempre falou em mudança de mente. Você é um cristão e está sendo mudado a sua mente com a mente de Cristo. E olha o que ele vai dizer. Então, se ele apostatar, será impossível se renovar novamente para o arrependimento, uma mudança de mente, visto que caiu quando eles crucificaram para si mesmo o Filho de Deus novamente.
e expõe, apresentando abertamente a vergonha. O que eles querem dizer, irmão? Você é um filho de Deus, você se apostata. O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Foi por falta de advertência? Foi por falta disso? Foi por falta de fraqueza? Aqui está um ponto importante. Paulo está dando uma advertência, porque aqui vou ler na Bíblia nossa, ele vai dizer assim, ó, porque olha só o que ele vai dizer, depois do 6 aqui, ó, Hebreus 6, verso 6, ele diz assim, ó, e recaíram e seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem a um vitupério, porque a terra que embebeda a chuva e que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que a lavram, recebe a bênção de Deus. Irmão, ó, você sabe, né? Quem lavra? É você. É eu, tenho que lavrar para produzir o quê? Bons frutos. Não tem outra maneira. Eu tenho que produzir bons frutos, irmão. Você sentou aqui, você ouve a palavra de Deus para produzir o quê? Bons frutos. Não tem outra coisa. Por isso que Paulo está dizendo, é impossível. Eu expliquei isso lá em Itajaí. Eu vou dizer para você assim, vou tentar explicar aqui para a gente amadurecer isso melhor. Ladrão da cruz. Você se lembra do ladrão da cruz? Ele conhecia a mensagem de Jesus Cristo? Ele conhecia os apóstolos ali, João? Não, ele não conhecia nada, ele estava lá. Ele é um ladrão salteador. A palavra fala bem assim, irmão, está na escritura, que o ladrão da direita e o ladrão da esquerda estavam blasfemando de Jesus Cristo, os dois. Agora, o Espírito Santo começa a trabalhar no ladrão da direita. E ele começa a ver que aquele homem que estava no lado dele não fez nada de errado. Por isso que ele usa aquela expressão. Agora pensa uma coisa, aquele ladrão, ele foi batizado? Ele foi cheio do Espírito Santo? Porque aquele é um único momento, irmão. É único momento. Você entendeu? Mas ele foi um salvo. É isso que eu quero que você... É o único momento. Foi a única ação. Se ele saísse da cruz, claro que ele ia ser batizado, claro que ele ia servir ao Senhor, claro que ele ia fazer tudo isso. Mas naquele momento ali, foi a única coisa que ele tinha. E ali, ele foi salvo. Agora presta atenção aqui agora em mim. Você ouve a palavra e não dá valor. Você vê a bênção, os sinais acontecendo e não dá valor. E você vai vivendo aí o dia a dia, as coisas que estão acontecendo e não dá interesse nenhum à palavra de Deus. Não serve a casa do Senhor, não serve para nada. Está vivendo a vida do jeito que quer, e está assim, e está não sei o que, e vai levando. Vai chegar um dia, irmão, que vai ser bem assim, ó. Passou a linha da misericórdia. E aí? Isso não é tristeza? Você não acha que é tristeza? É a maior tristeza que tem, já pensou? Analise isso como um filho. Eu não estou brincando não, porque é verdade. Analise isso como um filho, vai vindo, não vai dando bola, daqui a pouquinho, ó, puf, linha da misericórdia. Você acha que ele volta? Nunca mais. Porque você percebeu aqui a diferença do ladrão da cruz e aqui? Aqui ele teve várias chances. E o Espírito Santo foi tocando, foi falando, foi advertindo, foi falando isso, e foi levando, e não deu o quê? Valor. Por isso que Paulo adverte na Escritura, irmão. Você sabe por que aquela diversão? A advertência de Paulo na Escritura, ele diz assim, ó. E nos últimos tempos seriam dias trabalhosos. Que tipo de trabalho é esse que Paulo está falando? Você sabe? Pensa nisso, olha só.
Estou aqui. Daí Paulo fala assim, ó, nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. Daí, ô Paulo, que tipo de trabalho? Tem que trabalhar, serviço, correria para lá? Porque logo quando você termina essa frase, Paulo fala assim, ó, os homens seriam amantes de si mesmo, aborrecendo pai e mãe. Você percebeu? Então você percebe que não é trabalho, é questão moral. Acabou a moral. É loucura. Antigamente, se eu desrespeitasse meu pai, eu apanhava na boca. Acabou a moral. Somos imorais. A brincadeira acha que Deus é qualquer coisa. Acha que o sangue derramado e a graça é qualquer coisa. Acha que vai entrar pela porta do céu ou pela janela. Não vai entrar. Ninguém vai entrar desse jeito, irmão. Isso eu quero que você entenda. Não entra eu e não entra você. Por quê? Você precisa de quê? É duro, né? Sermão, né? Mas é a verdade. Pensa nisso. Como é que estamos? Qual a nota que você dá? Esquece tudo. Que nota que você dá? Você já pensou nisso? Agora imagina isso para um pastor. Você se põe no meu lugar e analisa isso como um pastor? Você entende o que eu quero falar? Imagina isso para Moisés naquele dia lá no deserto. Eu fico pensando, irmão, é muita coisa, é muita carga, sabe por quê? Eles só quiseram colocar carga em cima de Moisés. Moisés, faz isso. Moisés, faz aquilo. Moisés, faz aquilo. Aí que está. 2 milhões de pessoas. Daí quando Moisés pega o cajado e bate na pedra, não é porque ele não é. A palavra diz, sabia? Olha só que interessante. A palavra diz assim que Moisés era manso. Agora, como é que uma pessoa mansa pega um bastão e pá, pá, sai água? Você já pensou nisso? Você já analisou isso? Você é uma pessoa mansa? Mas daí você bota carga. O que vai acontecer com essa pessoa? Está entendendo? Por isso que depois você vê Moisés no monte da transfiguração com Jesus Cristo. Claro que ele não entrou na terra por motivo por aquela ação, mas Deus sabia que aquele povo era rebelde. Você entendeu? O que acontece aí? Aquele povo não respeitava a palavra. Mesmo que Moisés, que estava Cristo em Moisés, ele chegou e falou assim: Senhor, se é para... então, risca o meu nome. Mesmo que ele fez isso. Então, isso nos prova, irmão, que estamos nesse tempo aqui, ó. Como é que está a moral aí? Como é que está a ética? Você começa a ver que estamos nesse tempo. Você ama a palavra de Deus mesmo? Serve de todo o coração? Escute aqui. Estamos finalizando essa parte, né? Eu queria achar essa parte que o irmão Brana fala. Não vou achar. Mas tudo bem. Então, irmãos, eu vejo que esse é um tempo de nós meditar. E se você faz parte do corpo de Cristo, você tem alguma coisa para fazer aqui. Todos nós temos. Não se engane com isso. Todos nós temos alguma coisa. Ninguém está separado um do outro. Eu não creio que foi assim, ó, olha só. Eu não creio nessa condição assim, ó. Olha só a expressão. Vê se você acredita nisso.
Eu tenho o Espírito Santo, eles que se virem. Você acredita nisso? Você acreditaria que o Espírito que está de Deus em você vai dizer assim, ó, não, eu estou bem, estou com o Espírito Santo, eles que se virem. Você acreditaria nisso? Não tem como acreditar, né? Porque o próprio Moisés levantou a mão, então risque meu nome. Você entendeu? Então, se nós somos um corpo, o que tem que acontecer com nós? Nós temos que cada vez mais estar unidos. Nas nossas necessidades, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nos nossos problemas, a gente tem que ser sincero. Não criar uma imaginação, mas ser sincero. Porque é nisso que o irmão Brana fala. O irmão Brana fala assim, olha só, irmão. Ele não queria que na igreja não tivesse nenhum dom. Nenhum. Mas que tivesse uma coisa. Um tivesse amor com o outro. E esse é um tempo para ver isso.